O segundo verbo, euangelizomai. Isso aqui traduz literalmente como evangelizar, transmitir as boas novas de Jesus Cristo. Você tem que chegar para as almas e dizer para elas que existe algo muito melhor do que aquilo que elas estão vivendo, praticando, fazendo. Que existe um reino celestial e que existe um Deus que salva, que liberta, que transforma, que faz do pior dos pecadores uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Olha só o que é que Deus fala no livro do profeta Isaías, no capítulo, deixa eu ver aqui o capítulo 52, versículo 7. Olha o que é que o Senhor Jesus fala. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem. Glória a Deus. E que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Isso aqui são as boas novas. As pessoas precisam ouvi-las. E você, pregador, é que tem que levar essa mensagem. Uma mensagem de alegria, de conforto, de exortação, de amor. Falar das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. Mostrar na sua vida para elas o que Deus fez e o que Ele vai fazer na vida delas, se elas crerem. Na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 15, Deus diz assim, ó: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Glória a Deus. Então preste atenção. Preste atenção na palavra que Deus está falando aqui. Ele está falando como pregarão se não forem enviados. Está entendendo? Então a pessoa que foi chamada, que tem a vocação para o ministério, que foi comissionada, o arauto, ele tem a obrigação de anunciar a palavra de Deus, a mensagem de Deus para aqueles que estão perdidos. Glória a Deus. Esta é a missão do arauto. Se você não pregar, como é que o povo vai ouvir? Se não tem quem pregue. E nós estamos caminhando para uns tempos tão terríveis, que quase não se fala mais no Evangelho. São as famosas mensagens motivacionais que não transformam a vida de ninguém, porque elas não estão enraizadas dentro das Escrituras. Então, como crerão se não há quem pregue? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da graça de Deus, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Então, nós fomos chamados por Deus para o evangelismo.
Tem muito pregador que não evangeliza mais, está em casa, sentado numa cadeira, assistindo da Netflix, assistindo televisão, despreocupado, e as pessoas morrendo em volta deles e boa parte delas indo para o inferno, sendo condenadas. Crentes que estão dentro de casa, só tem ele de salvo, a família toda debaixo da ira de Deus, e ele não para pensar, raciocinar e ver que se aquelas pessoas descerem à sepultura do jeito que elas estão, irão ser condenadas. E ele com a palavra na mão, a mensagem na mão, e não está anunciando o evangelho para essas pessoas. Quando Jesus reúne a igreja lá no monte, a igreja ela é comissionada a levar o evangelho para toda criatura. Não é assim? Então aqui a gente já está saindo do ministério, já está entrando noutra seara. Não foi só os ministros que foram convocados por Deus para pregar o evangelho, foi toda a igreja. Então todo crente deve ter no seu coração o desejo ardente de pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus. A gente vê que os crentes não evangelizam mais. Lógico que não são todos, né? Ainda existem aqueles remanescentes que creem na palavra e que vão para os campos evangelizar. Mas o chamado, a ordem divina foi para a igreja. A igreja tem a missão de pregar o evangelho nos 4 cantos da terra. Essa é a missão da igreja: evangelizar. Por que você não evangeliza? Por que você não transmite para as pessoas aquilo que você aprendeu na palavra? Por que você não sente o desejo no seu coração de pregar o evangelho e de ganhar almas para Jesus? Alguma coisa está errada. Você acha mesmo que quando for no dia do juízo, Deus não vai cobrar de você isso daí? Você acha mesmo que você vai escapar do inferno sendo um crente medíocre, rebelde, desobediente a Deus? Escapa não, irmãos. Principalmente quem conhece a palavra. Principalmente quem conhece a palavra. A missão da igreja é pregar o evangelho. E a missão do povo? Ouvir. Ouvir. Imagina a figura de um triângulo. Preste atenção para você entender qual é a função do arauto. Vamos voltar agora para os ministros. Imagina um triângulo. Lá em cima, no pico, você tem Deus. De um lado você tem o pregador, o arauto, que vai anunciar a mensagem, e do outro você tem os receptores da mensagem. Deus é o dono da mensagem, e você, pregador, é o transmissor dela. Você vai transmitir para os receptores, que são as pessoas. Se você transmitir algo diferente do que o dono da mensagem te entregou, você vai se ver com ele no dia do juízo. Está entendendo por quê? Precisa da observância dos mandamentos, da palavra de Deus.